E se o Brasil tivesse uma carta na manga? Um verdadeiro tesouro escondido capaz de mudar todo o equilíbrio de poder global? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa é a grande pergunta que está na mesa. Estamos falando das chamadas terras raras, minerais que o Brasil, olha, sempre teve, mas que só agora estão sendo vistos como uma chave para o futuro, não só do país, mas do mundo inteiro. Ok, primeiro de tudo, vamos derrubar um mito aqui. O nome terras raras é meio que uma confusão histórica, sabe? Hoje a gente sabe que elas estão espalhadas por vários cantos do planeta. O grande desafio não é achá-las, é extrair e processar. De forma bem direta, as terras raras são um grupo de 17 elementos químicos. Os nomes podem até parecer complicados: lantânio, neodímio, térbio, mas o que realmente importa é entender o papel fundamental que eles têm. A melhor analogia, sem dúvida, é pensar nelas como os temperos da tecnologia. Pensa só, dá para cozinhar sem tempero? Dá. Mas a comida nunca vai ter o mesmo sabor, a mesma graça. Com a tecnologia é a mesma coisa. Sem terras raras, ela simplesmente não seria o que é hoje. E elas estão em todo lugar. Nos motores superpotentes dos carros elétricos, nas cores vibrantes das telas de celular e TV e até em exames médicos avançados. Tudo isso depende de substâncias que, olha, a maioria de nós nunca nem ouviu falar. Mas a importância desses elementos vai muito, mas muito além dos nossos aparelhos eletrônicos do dia a dia. Eles são, na verdade, a base da economia moderna e, claro, do poder geopolítico. Então, o ponto crucial é este. Quem controla as terras raras tem uma vantagem imensa nessas três áreas. Mísseis guiados, satélites, caças a jato, tudo isso depende delas. E o mesmo vale para a economia digital e, especialmente, para a energia limpa. Para se ter uma ideia, um carro elétrico usa 5 vezes mais terras raras que um carro a combustão. Uma única turbina eólica pode consumir toneladas. Agora, imagina a demanda quando o mundo acelerar de vez a transição energética. Ela vai simplesmente explodir. E é aqui que o xadrez da geopolítica entra em cena com tudo. Hoje, um único país domina quase toda a produção e, o mais importante, o processamento desses minerais: a China. E a dimensão desse controle é impressionante. A China processa mais de 80% das terras raras do planeta. Isso cria uma dependência global gigantesca. Mesmo países que extraem o minério bruto, muitas vezes precisam mandar para a China para refinar. Isso dá à China um poder enorme. Se Pequim decidir restringir a exportação, como já fez no passado, indústrias inteiras em outros países podem simplesmente parar. Não é só um recurso, virou uma ferramenta de pressão. Uma arma estratégica mesmo. O caso de 2010 com o Japão foi um exemplo claríssimo disso. No meio de uma disputa territorial, a China usou seu monopólio e quase paralisou a poderosa indústria de eletrônicos japonesa. O recado para o mundo foi muito, muito claro. É exatamente neste ponto, nesse cenário de dependência global, que o Brasil surge como uma alternativa estratégica, uma peça que pode, quem sabe, reequilibrar o tabuleiro nessa grande disputa entre as potências. Olha, os estudos geológicos indicam que o país tem um potencial gigantesco, com depósitos minerais enormes, espalhados por estados como Minas Gerais, Goiás e até mesmo na Amazônia. E já existe um precedente para isso, viu? O Brasil é líder absoluto no mercado de nióbio, outro mineral estratégico, controlando mais de 90% das reservas. Isso mostra que o país tem condições de ser protagonista. A grande pergunta é: será que dá para repetir a dose com as terras raras? Só que essa oportunidade gigantesca vem acompanhada de riscos igualmente grandes. O caminho para transformar esse potencial em riqueza real é complexo, cheio de armadilhas. O dilema é claro. De um lado, a chance de gerar bilhões em exportações, criar empregos de alta tecnologia e ganhar uma influência geopolítica no mundo superpolarizado. Do outro, o risco de desastres ambientais, de dependência tecnológica e daquela famosa maldição dos recursos. E o risco ambiental, gente, não é teórico. Este é um exemplo real do que aconteceu na China. O processo de extração e refino é muito agressivo, gera rejeitos tóxicos. Agora, imagina só um cenário desses acontecendo em plena Amazônia. Seria um desastre de proporções globais. Portanto, os desafios são enormes. Precisa de uma regulação ambiental rígida, de investimento pesado em tecnologia para a gente processar os minerais aqui mesmo e de uma estratégia política muito clara para navegar nessa disputa entre as potências e atrair os bilhões em investimentos que são necessários. Diante de tudo isso, a discussão não deveria ser se o Brasil vai ou não explorar suas terras raras, mas sim como e em que condições isso pode ser feito.
Com planejamento, com transparência, com responsabilidade ambiental e com foco em inovação, os frutos podem sim ser colhidos. Sem um plano bem amarrado, o risco de transformar um tesouro numa maldição é gigantesco. E aí fica a pergunta: qual caminho o Brasil vai seguir para equilibrar essa equação tão complexa e tão decisiva para o seu futuro?